Bom, vamos então dar continuidade aqui à segunda sessão do dia de hoje. Primeiro com o Cláudio Tosi, que vai falar sobre o fotográfico na produção dele. O Cláudio Tosi é artista plástico. E em seguida, o Rafael Vogt Maia Rosa, que é dramaturgo e crítico de arte, doutorando na FEFELESH em Teoria Literária e Literatura Comparada. Ele vai falar em seguida sobre a natureza da imagem na obra do Cláudio Tosi na década de 70. Então, acho que podemos fazer o mesmo esquema da primeira sessão, cada um meia hora para falar, e depois a gente abre para perguntas. Boa noite a todos. Bom, eu queria apresentar uma série de imagens, que o meu trabalho é mais de pintura, mais ligado não especificamente à fotografia, que eu não sou fotógrafo, mas eu sempre utilizei imagens fotográficas associadas a pigmentos e por processos que são utilizados como pintura. Bom, então na década de 60, eu comecei a fazer os primeiros trabalhos utilizando a fotografia, mas com o sentido de apropriação de imagens já existentes nos meios de comunicação, de revistas, de jornais, onde através do recorte da colagem, eu aplicava as imagens referentes sempre a um tema. Então, na época, falava-se era a Guerra do Vietnã e todas as questões de protesto que aconteciam no mundo. Então, eu fiz um trabalho que era a paz, que era uma peneira, né? Uma peneira de pedreiro, onde eu inseria uma série de fotos recortadas com resinas e com poliuretano, de tal forma que a imagem passava do processo gráfico, do processo impresso, ou através da colagem diretamente no suporte, ou através de do processo gráfico, do processo impresso, muito na época, o Wesley que me apresentou esse material, onde a imagem era transposta para um novo suporte, que é a tela. Então aqui é uma base de madeira com resinas, e a imagem é fundida com materiais e com resinas de tal forma que ela se transforma numa unidade visual com o quadro. Aqui algumas outras imagens também, que são recortes de fotografias apropriadas também de revistas, e com tratamento aqui as imagens foram queimadas, quer dizer, eu jogava álcool e incendiava as fotos, criando toda essa matéria que superpunha ao processo de impressão. Então tinha o sentido de se apropriar de uma imagem existente, uma imagem que já foi transformada da foto para a imprensa pelo processo de reprodução de imagem e acoplada simplesmente à tela, modificando o seu sentido e tirando de um contexto assim de uma notícia e colocando dentro de uma série de pinturas que sempre tinha uma conotação com o que acontecia na época. Depois eu comecei a trabalhar com o processo de solarização da imagem. Então eu utilizava já uma fotografia que ou era apropriada ou feita por mim mesmo, e a gente trabalhava com o processo de solarizar, reduzir a imagem à sua essência, quer dizer, eliminando todos os meios tons, todas as sombras, e transformando mesmo como se fosse um signo gráfico, onde a relação de fundo-figura fosse quase que um signo, né? Como se fosse uma marca gráfica, com uma informação assim precisa e sem contrastes ou sem nuances de meio tom, né? Pode passar. Então isso era um trabalho feito em laboratório ou feito em cima da foto, através do desenho em cima de um vegetal, que na época a gente não tinha esses processos de Photoshop, de computação, porque isso era em 64, 68. Então o recurso que a gente tinha era solarizar a imagem, para quem trabalha com laboratório, se é que tem ainda,
acendia a luz. Você lembra que a gente fazia lá com o Júlio Abe no laboratório, né? E então é um processo que durante a revelação do filme, durante a passagem do filme para o papel, acendia-se uma luz durante um determinado tempo e todo o meio tom era eliminado, reduzindo a foto a quase seus elementos essenciais. Depois trabalhava em cima da imagem, fazendo quase que um projeto do quadro, porque cada imagem que era colocada é como se eu estivesse trabalhando com uma forma, quer dizer, muitas vezes o significado era uma ocorrência, quase que uma relação direta com o que faz um jornalista que documenta uma determinada atitude, e depois essa imagem é impressa e colocada dentro de um enfoque assim que seria uma notícia. Então, aqui tinha uma preocupação formal também de construir um quadro, e existia uma escala que era quase a escala humana, quer dizer, o desenho era, quando pintado na tela, era como se o espectador estivesse se identificando com a escala da imagem. Então, ao chegar próximo ao quadro, você se fundia. Tem uma foto que eu fiz de um trabalho que estava, acho que na Bienal de 67, que é um grupo de pessoas olhando esse quadro da multidão, e que também, por um processo de alto contraste, eles se identificavam com o quadro. Então, buscava também não só a leitura da imagem, a participação quase que pela visão, mas também uma participação do público através da escala e através da identidade da ação, com a leitura de quem estivesse próximo da imagem. Então, essa série de multidões, quer dizer, resultava ou de uma pesquisa em jornais ou de próprias fotos que eu fazia trabalhando com esse processo de alto contraste. Esse é o trabalho que tinha 3 metros, então as pessoas se identificavam que ele estava dentro de uma sala com vários outros painéis, e quando você se aproximava dessa sequência, funcionava como um cenário, como uma instalação mais contemporânea, onde a identificação da projeção da sombra, que tinha um projetor de luz, do espectador que fluía a imagem, ele se identificava com a imagem, criando quase que um ambiente visual único. Esse é o tratamento que se pensava no quadro, sempre não como fotografia, mas como a essência de você construir o espaço da pintura, o espaço do quadro, onde todas as questões ligadas à forma e ligadas ao processo visual eram da pintura e não da fotografia. Isso aqui também foi uma experiência também de uma tentativa assim, de fazer uma imagem onde tivesse uma identificação bastante ampla com o público. Então foi construído um objeto a partir de uma fotografia, que foi uma foto dupla, quer dizer, eu fiz um desenho quase esquemático de um nu, daí eu colei num círculo e fotografei, e o resultado da projeção da foto, eu fiz o inverso, então é uma dupla inversão. Então é um processo que utiliza a fotografia, mas que não é a fotografia. Isso aqui são imagens também de uma série da década de 60, que era uma época da nova figuração, e vários artistas trabalhavam assim com uma imagem que tivesse uma leitura bastante simples, como se fosse uma placa de rua, se apropriando mesmo até da técnica da pintura de placas e de todos os elementos visuais da cidade, trabalhando com tintas em massa, que era essa tinta de pintar placa, e trabalhando a fotografia com esse processo de redução na imagem. Então ela tem uma carga assim, de informação bastante objetiva, bastante direta, e uma leitura quase que imediata.
Isso aqui é uma bandeira também que foi feita com esse processo. Quer dizer, onde a partir da foto você cria um signo. Quer dizer, todo esse processo, essa comunicação que é uma imagem ligada à pintura e não uma fotografia, ela passava por esse processo e tem esse intervalo, esse abismo, esse tempo entre a imagem da fotografia e a imagem da pintura. E a gente trabalhava sempre com... Na época acontecia no mundo a pop art, a nova figuração, e aqui no Brasil uma série de artistas trabalhavam dentro dessa linguagem. Quer dizer, não é bem a pop art nem a nova figuração, porque a gente tinha uma questão assim mais de fazer uma pintura de protesto, quer dizer, a arte tinha um certo engajamento, e vários artistas trabalhavam dentro dessa linguagem. Então esse tratamento da imagem aqui parte de uma fotografia, e essa fotografia é trabalhada com um processo de retículas, quer dizer, toda a impressão que você vê, se você pega uma revista, se você pega um jornal, e você vai ler com uma lente, então você vai ver que mesmo a fotografia colorida, ela é composta por pontos, e esses pequenos pontos, que são as retículas gráficas, ao se interceptarem, eles vão criando todas as tonalidades de cor e todas as nuances que a foto tem. Então esse processo, eu me apropriei desse processo gráfico e construí aqui a foto, não dá para ver muito, mas tem uma série de retículas também super finas que são superpostas. Na época a gente tinha um material que não tem hoje, que era a letra filme, né, era fabricada pela letra 7. Que era uma série de retículos que você recortava, você superpunha e você tinha um controle visual bastante grande, tudo que o Photoshop e o computador faz hoje. Então a gente trabalhava mesmo com a mesa de luz, com um processo assim, bastante simples de trabalhar uma fotografia e fazer uma apropriação da foto como um processo da própria pintura. Bom, depois dessa fase assim que a imagem era trabalhada em alto contraste, eu fiz uma série que são os parafusos, onde o processo de você passar a imagem para a tela já era mais elaborado, porque trabalhava com a serigrafia, também que é um processo artesanal. Então você fazia aí uma série de parafusos que foram fotografados com uma Hasselblad e por um processo fotomecânico que o jornal e os clichês, hoje não tem mais, existiam as clicherias. As clicherias você mandava a foto, escolhia o tipo de retícula, ele fazia um fotolito se fosse uma foto branca e preta, e se fosse uma foto colorida, era uma quadricromia, eram 4 fotolitos que superpostos davam a imagem. Então o processo de passagem dessa imagem para a pintura se dava por uma tela de seda, que é a serigrafia, o silkscreen, que é bastante conhecido, e essa imagem era gravada por um processo fotográfico. Então, a partir desse fotolito, que era a transformação da imagem em pequenos pontos, você gravava uma seda, um nylon, que tinha uma resina sensível à luz, e você fazia com uma lâmpada fotofluid, acendia um determinado tempo, depois você lavava essa imagem, onde a luz não passou, que eram os pontos pretos, a imagem era fixada nessa tela. Depois, com tintas de pintura, tintas acrílicas, a Liquitex, que a gente usava muito na época, você aplicava com rodo e imprimia essa imagem na tela. Então é uma relação
muito direta com a fotografia, quer dizer, só que você não está revelando a fotografia no papel, você não está utilizando o processo tradicional da foto, mas você está incorporando a linguagem da pintura, quer dizer, ela deixa de ser uma fotografia e passa a ser uma questão da pintura, daí você vai ter que trabalhar com todas as questões que cada artista tem em sua linguagem, apropriando essa imagem e dando um tratamento pessoal, né? Então aqui é uma impressão em branco e preto, aqui são duas superposições de retículas. Aqui, por exemplo, é um processo que foi feito, essa matriz através do fotolito, essa matriz que é a seda, e a imagem foi impressa, a base é uma pintura amarela a óleo, e a impressão foi feita com tinta acrílica. Então, o óleo não se mistura com a água, e quando você passa essa imagem da tela impressa da serigrafia para o suporte da pintura, criava uma determinada briga, quer dizer, ela não misturava, então criava uma nova textura, que seria uma questão da pintura e não da fotografia. Então todo esse procedimento de você trabalhar a pintura, mas com a relação de uma imagem fotográfica, a serigrafia era um elemento assim de transposição, uma técnica que você transpunha de um suporte para o outro. Isso aqui é um objeto também que eu trabalho com a foto de um detalhe do parafuso, trabalhado também com retículos, que na ocasião eu trabalhava, tinha um jornalzinho que chamava Amanhã, que acho que só teve uns 6, 7 números, e eu trabalhava na gráfica, a gente montava esse jornal à noite, então tinha uma clichêria, era um jornal que tinha muito pouco recurso, ainda era um linotipo que você montava todas as letras, e tinha essa clichêria que você transformava a imagem em pequenos retículos. Era uma lente que você fazia um desenho, eu pegava uma fotografia e a lente já fotografava com a retícula. Então, eu trabalhando nessa área, transferindo essa experiência do trabalho gráfico para a pintura, eu construí também alguns objetos que tinha a imagem fotográfica, mas já trabalhada como pintura, e o objeto criando assim uma relação da imagem existente e da imagem transformada pela foto. Bom, aqui é outro trabalho dessa série, então a gente aqui vê todas essas matérias que são criadas a partir da foto, com essa briga do óleo, com essa briga quase que matérica, né, dos dois materiais utilizados, mas sempre preocupado com a pintura, quer dizer, que não é mais o parafuso podia ser um círculo, um quadrado, ele apenas é um elemento visual que foi utilizado pelas suas cavidades, pelas suas formas, com a possibilidade de você fotografar através de várias luzes e você criar algumas relações de sombra e de projeção mesmo de uma peça do parafuso para outra área do parafuso e criar as retículas. Então, no processo de você pensar essa imagem, você já tinha também que organizar a luz, quer dizer, a luz dessa foto. Então, seria um elemento comum entre a pintura e a fotografia, o estudo dessa luz. Uma luz que seria a luz que você faz, a luz que você projeta sobre o objeto, e outra uma luz que vem dessa briga da matéria, dessa relação da cor, dessa relação de fundo-figura e dessa própria organização cromática do quadro, que é uma questão mais da pintura.
Aqui um outro exemplo, né, que é quase um negativo, quase como se fosse uma alma do parafuso, onde as retículas vão se fundindo, quer dizer, na pintura a gente tem uma leitura melhor do que essa reprodução, porque são duas impressões sobre um fundo preto, é uma impressão branca e uma impressão preta. Então, essa briga toda do óleo com a água e dos dois limites da cor também criam uma matéria. E aqui é a pincelada tradicional e a linguagem mais tradicional da pintura. Bom, depois eu fiz uma série de trabalhos que são... Isso aqui é um objeto, na parte central é um espelho, e quando você se aproxima desse quadro-objeto, você se funde com essa imagem, que é um rosto feito com retículos, e os seus olhos se acoplam aos olhos da imagem. E aqui são cenas de guerra e uma imagem central, que é um rosto. E essas formas, essa matéria que existe fora do trabalho, era uma fibra de algodão com pólvora queimada. Então tinha uma relação direta entre a matéria do quadro e a imagem colocada na parte central. Aqui eram roupas de guerrilheiros que tinham morrido e que a gente associou como um reforço matérico para a força da imagem. Então tinha essa relação do objeto, da pintura, que trabalhava diretamente com o material, com a matéria, da fotografia, que estabelecia um diálogo quase que essencial, entre a imagem apropriada e a matéria apropriada. Aqui um outro trabalho também, Terceiro Mundo, que a imagem é colocada com uma matéria também mais ligada à pintura, e os objetos que reforçam a questão central do quadro, que era uma imagem que tinha uma determinada conotação à época que se vivia. Isso aqui também é uma fotografia que foi feita de chaminés, né, lá em Cubatão, e são dois tons, assim, um azul e um preto, e um cinza intermediário que cria essa relação assim do fundo figura, dando uma dramaticidade, e essa fibra de algodão era feita com a fuligem dos chaminés. É quase como se fosse um teatro da imagem, né, que você apresenta a imagem e uma situação ligada a ela. Aqui também um campo de futebol, que é uma imagem bastante popular, né? Tratado como pintura, mas que parte de uma imagem fotográfica. Então aqui era a grama, né? Sempre o material utilizado era ligado onde a foto foi feita, e aqui era uma representação quase que através de pigmentos e através de matéria do céu, né? Então você estava num campo aberto, num espaço aberto, onde a ação era delimitada pela linha horizontal do quadro, e a parte superior era o céu e o continente onde essa imagem estava inserida e onde essa ação acontecia. Eu não tinha visto que você tinha colocado isso aí. Bom, daí eu trabalhei também diretamente com fotografia quando tinha aquela Polaroid SX70. Então, tinha uma modelo que era bastante famosa, a Bruni, e a gente montou um espaço, e a Bruni que você conhece aí, né? E a gente fotografava durante 7 dias, na mesma hora e na mesma posição e com a mesma luz, essa modelo. Era um
uma fotografia pequena, Polaroid tem mais ou menos 8x8 por aí, e essa imagem foi colocada lado a lado numa acho que era uma trienal que tinha no MAN antes, né, que não tem mais, e até ganhou um prêmio, uma menção, alguma coisa. Mas era essa a intenção de você fazer uma pintura também só com a luz, e só com essa mudança de como se a Brownie fosse um elemento de um quadro. Fiz algumas experiências também com filme, né, que o Rafael vai apresentar para a gente, vai falar mais nessa área, mas sempre ligado como se fosse um quadro, mas não trabalhado no suporte tradicional da pintura, mas como se a imagem fosse uma sequência de pinceladas. Esses trabalhos eu fiz com o Flávio, com o Vitor, que era da filosofia, e o Júlio, que é o nosso amigo lá aqui. Então tem uma experiência, o que a gente utilizava na época era o Super 8, que era o mesmo filme 35 e 16, mas reduzido para uma bitola de 8 milímetros, mas que tinham vários recursos, já tinham algumas câmeras que tinham um recurso assim maior do que o cinema amador, né? Então tem um filme que é uma grama, que é simplesmente uma imagem, e tem um som, que depois a gente vai ver, não vou nem falar, que depois ele fala. Tinha um filme, que era uma película que era quebrada na luz do som, e ficava aberto. Era um filme extremamente chato, porque ele tinha 10 minutos de branco, é uma coisa que insuportável de ver. Daí foi reduzido para 1 ou 2 minutos, 2, né? Mas antes era meio chato e meio pretensioso, porque era uma coisa que ficava aquela luz lá e não tinha nada a ver. Daí tem um seio que era só a respiração, que era só a mesma imagem, mas ela se movimentava com a câmera fixa, mas a própria pessoa que respirava, e a respiração mudava com a emoção que ela ia tendo a ser filmada. E tem um outro filminho que é A Morte na Galinha, que é uma galinha que morre. É um filme até mas depois ela renasce. Ela morre em cima de uma fórmica, mas no fim ela renasce, respira, e era meio... A gente eliminou as piores cenas, é um filmezinho até leve. Tem aí, né? Tem isso. Tá. E também, isso aqui é uma experiência que a gente fez na FAO, com o Flávio Império, com os alunos, que era um autorretrato. Então, os alunos se reuniam em grupos, cada um tentava discutir a própria relação do grupo e a relação de cada um com o grupo, e colocando todas o que elas achavam de si, que era difícil se conhecer, mas transformar esse início de processo de conhecimento em imagens que eram quase um teatro. Então a gente fazia naquele saguão amarelo ali que tem na FAO, o Salão Caramelo, e os alunos criavam. Esse filme também é muito chato, que tem 4, 5 horas, né? Porque eram várias aulas que a gente ia documentando, e iam acontecendo as coisas mais inusitadas possíveis, assim, às vezes até fora da escola. O pessoal se encontrava à noite, a gente tinha que ir num outro espaço para documentar alguma situação do autorretrato, mas sempre pensando nesse trabalho coletivo que seria o deslocamento da imagem e a fotografia em movimento. Mas o mais interessante mesmo era o fotograma. Às vezes o movimento, porque não eram atores, embora fosse uma atitude muito espontânea, mas os fotogramas, a gente isolava os fotogramas e
trabalhava mesmo como fotografia. Isso aqui também é uma interferência da fotografia no meu trabalho, mas não era uma foto, era uma fotografia de dentro, né? Então, trabalhei com um eletrocardiograma, marquei no médico uma determinada data, uma determinada hora, que ele fotografou meu coração. Então, daí eu reproduzi isso em Xerox, que era bastante simples, no formato A4, né? E era uma obra, sim, com a intenção de ser quase num circuito paralelo, que era distribuído, quer dizer, era até a extensão de outras experiências que a gente fez na década de 60 com carimbos, onde tinha uma mesa com uma série de carimbos, que foi até uma proposição do Nelson Lerner e do Flávio Mota, e a gente desenhava as imagens, por processo fotográfico passava para o carimbo, e as pessoas vinham, carimbavam e levavam a obra para casa. Então tem esse sentido assim de criar um novo circuito. Quer dizer, não era um circuito de galeria, não era um circuito de museu, mas era um circuito bastante alternativo, que estava ali na Rua Maria Antônia, na Faculdade de Filosofia, ali nos bares. Então esse trabalho, de volta e meia eu vou num lugar e alguém tem esse trabalho. Isso aqui já é mais um trabalho que eu fiz com fotografia, mas com uma imagem só, que foi na Bienal de Veneza de 76, que era uma bienal temática, que trabalhava, o tema era o ambiente e a construção. Então eu montei uma sala, que era quase uma instalação, que tinha pedras, eram umas pedras brancas, embaixo eu coloquei um feltro, e joguei aquela essência de eucalipto que usa para sauna, né? Então, quando você entrava nesse espaço, você já tinha essa sensação tátil com o espaço, já tinha também o cheiro, e os trabalhos eram todos do mesmo tamanho, e tinha a questão da fotografia e da matéria. Aquela mesma série que eu tinha feito, onde a ação da fotografia era reforçada pelo elemento de matéria colocado na caixa de acrílico em volta da imagem, aqui já era um trabalho mais que traduzia um conceito mais ambiental, uma imagem mais abstrata. Então aqui esse trabalho estava nessa sala, era uma fotografia, e as ligações diretas da fotografia com a matéria. Aqui já é uma representação um pouco mais abstrata, mas trabalhando com essa fusão assim, mais elaborada do que o simples conteúdo da imagem, mas pensando na forma, pensando na estrutura do quadro e pensando num processo construtivo que sempre foi todo o viés do meu trabalho, desde aquelas imagens que eu colava na peneira, colava na tela, quer dizer, mas ela não era aleatória, ela tinha sempre um sentido de você diagramar o espaço, de você pensar o espaço da pintura como algo construído, e não como algo que acontecia de uma forma mais espontânea. Então, dentro desse meu processo de trabalho, eu dividia, essa aqui é uma caixa de acrílico, dividida em 3 partes, e por trás a gente colava a terra com uma resina vinílica. Aqui é uma imagem serigráfica mesmo, de uma fotografia da grama, impressa numa tela 8, que era o mesmo filme 35 e 16, mas reduzido para uma bitola de 8 milímetros, mas que tinham vários recursos, já tinham algumas câmeras que tinham um recurso assim maior do que o cinema amador, né? Então tem um filme que é uma grama, que é simplesmente uma imagem, e tem um som, que depois a gente vai ver, não vou nem falar, que depois ele fala. Tinha um filme, que era uma película que era quebrada na luz do sol,
e ficava aberto. Era um filme extremamente chato, porque ele tinha 10 minutos de branco, é uma coisa que insuportável de ver. Daí foi reduzido para 1 ou 2 minutos, 2, né? Mas antes era meio chato e meio pretensioso, porque era uma coisa que ficava aquela luz lá e não tinha nada a ver. Daí tem um seio que era só a respiração, que era só a mesma imagem, mas ela se movimentava com a câmera fixa, mas a própria pessoa que respirava, a respiração mudava com a emoção que ela ia tendo a ser filmada. E tem um outro filminho que é A Morte na Galinha, que é uma galinha que morre. É um filme até que a gente... Mas depois ela renasce. Ela morre em cima de uma fórmica, mas no fim ela renasce, respira, e era meio... A gente eliminou as piores cenas, é um filmezinho até leve. Tem aí, né? Tem isso. Tá. E também, isso aqui é uma experiência que a gente fez na FAO, com o Flávio Império, com os alunos, que era um autorretrato. Então, os alunos se reuniam em grupos, cada um tentava discutir a própria relação do grupo e a relação de cada um com o grupo, e colocando todas o que elas achavam de si, que era difícil se conhecer, mas transformar esse início de processo de conhecimento em imagens que eram quase um teatro. Então a gente fazia naquele saguão amarelo ali que tem na FAO, o Salão Caramelo, e os alunos criavam. Esse filme também é muito chato, que tem 4, 5 horas, né? Porque eram várias aulas que a gente ia documentando, e iam acontecendo as coisas mais inusitadas possíveis, assim, às vezes até fora da escola. O pessoal se encontrava à noite, a gente tinha que ir num outro espaço para documentar alguma situação do autorretrato, mas sempre pensando nesse trabalho coletivo que seria o deslocamento da imagem e a fotografia em movimento. Mas o mais interessante mesmo era o fotograma. Às vezes o movimento, porque não eram atores, embora fosse uma atitude muito espontânea, mas os fotogramas, a gente isolava os fotogramas e trabalhava mesmo como fotografia. Isso aqui também é uma interferência da fotografia no meu trabalho, mas não era uma foto, era uma fotografia de dentro, né? Então, trabalhei com um eletrocardiograma, marquei no médico uma determinada data, uma determinada hora, que ele fotografou meu coração. Então, daí eu reproduzi isso em Xerox, que era bastante simples, no formato A4, né? E era uma obra, sim, com a intenção de ser quase num circuito paralelo, que era distribuído, quer dizer, era até a extensão de outras experiências que a gente fez na década de 60 com carimbos, onde tinha uma mesa com uma série de carimbos, que foi até uma proposição do Nelson Lerner e do Flávio Mota, e a gente desenhava as imagens, por processo fotográfico passava para o carimbo, e as pessoas vinham, carimbavam e levavam a obra para casa. Então tem esse sentido assim de criar um novo circuito. Quer dizer, não era um circuito de galeria, não era um circuito de museu, mas era um circuito bastante alternativo, que estava ali na Rua Maria Antônia, na Faculdade de Filosofia, ali nos bares. Então esse trabalho, de volta e meia eu vou num lugar e alguém tem esse trabalho. Isso aqui já é mais um trabalho que eu fiz com fotografia, mas com uma imagem só, que foi na Bienal de Veneza de 76, que era uma bienal temática, que trabalhava, o tema era o ambiente e a construção. Então eu montei uma sala, que era quase uma instalação,
que tinha pedras, eram umas pedras brancas, embaixo eu coloquei um feltro e joguei aquela essência de eucalipto que usa para sauna, né? Então, quando você entrava nesse espaço, você já tinha essa sensação tátil com o espaço, já tinha também o cheiro, e os trabalhos eram todos do mesmo tamanho, e tinha a questão da fotografia e da matéria. Aquela mesma série que eu tinha feito, onde a ação da fotografia era reforçada pelo elemento de matéria colocado na caixa de acrílico em volta da imagem, aqui já era um trabalho mais que traduzia um conceito mais ambiental, uma imagem mais abstrata. Então aqui esse trabalho estava nessa sala, era uma fotografia e as ligações diretas da fotografia com a matéria. Aqui já é uma representação um pouco mais abstrata, mas trabalhando com essa fusão assim, mais elaborada do que o simples conteúdo da imagem, mas pensando na forma, pensando na estrutura do quadro e pensando num processo construtivo que sempre foi todo o viés do meu trabalho, desde aquelas imagens que eu colava na peneira, colava na tela, quer dizer, mas elas não eram aleatórias, elas tinham sempre um sentido de você diagramar o espaço, de você pensar o espaço da pintura como algo construído, e não como algo que acontecia de uma forma mais espontânea. Então, dentro desse meu processo de trabalho, eu dividia. Essa aqui é uma caixa de acrílico, dividida em 3 partes, e por trás a gente colava a terra com uma resina vinílica. Aqui é uma imagem serigráfica mesmo, de uma fotografia da grama, impressa numa tela, colocada por trás, e em cima era o algodão com pigmento. Então é uma relação bastante direta e bastante mais ligada ao conceito da fotografia com a matéria da pintura. Isso aqui é uma intervenção direta numa fotografia, né? Também utilizando a serigrafia, impressa numa tela. A tela tinha que ter uma certa resistência, quer dizer, não podia ser uma tela solta, então ela era sempre colada numa madeira, porque quando você aplica a impressão de serigrafia, o rodo exerce uma certa pressão sobre a tela, então ela não podia ser solta e trabalhar, precisaria uma superfície rígida atrás que anulasse a força de ação do rodo. E aqui era um cupim que eu transformei numa forma que estabelece uma relação mais misteriosa, que é mais da pintura do fundo com a figura. Era uma cor safada e uma textura que remete à fotografia. Isso aqui é a imagem da interferência mesmo, feito sobre papel. Aqui são intervenções mesmo da cor, da transparência da cor, em cima do pigmento transposto da fotografia para a tela. Aqui um outro exemplo, que a cor pode ser totalmente alterada, a fotografia era branca e preta, e você trabalhava o fundo. Tem uma foto que é prata sobre prata, quer dizer, hoje tem processos fotográficos possíveis, você trabalhando com nitratos, e quem tem laboratório, quem conhece todo esse processo, eu já vi muita coisa que é prata sobre prata, pigmentos que têm um certo brilho, e na época a serigrafia permitia, transpondo essa linguagem da fotografia para a pintura. Essa aqui é a única foto mesmo que é foto, né? Então era aquela tela emulsionada. Eu fotografei uma grama quando estava fazendo aquela tentativa de fazer um filminho, de uma experiência, e ela foi impressa em cima de uma tela sensibilizada.
que hoje a impressão digital por giclée, hoje tem tintas elaboradas. Tem uma tinta agora que é a K3, que foi lançada há 2 anos atrás. Aqui no Brasil ainda acho que só tem um lugar que tem. Mas na Europa, nos Estados Unidos, se faz muito impressões, onde os artistas intervêm e onde às vezes é utilizado até como suporte para pintura. Ou então como peça múltipla, como apropriação da imagem fotográfica direta para uma tela emulsionada. Vários artistas trabalham nessa área, inclusive fundindo processo de impressão, fundindo o processo de captação da imagem, às vezes até projetando imagens em movimento em cima de uma imagem fixa, criando uma série de instalações e de trabalhos que a gente sempre vê nas exposições de arte mais contemporânea. Bom, aqui é uma série que foi feita aqui. Ela tem uma ligação com a fotografia, não como imagem, mas como conceito, que a fotografia é uma captação da luz. E na pintura, quer dizer, você tem o conceito de cor como subtração e como adição. Então, o processo subtrativo da cor é quando você mistura os pigmentos, porque, por exemplo, uma cor é vermelha porque todos os raios que incidem são absorvidos pela superfície, só o vermelho que é transposto para o olhar. E no processo aditivo são as imagens que você projeta com a luz. Se você vê um tubo de televisão antiga, não essas novas, que já trabalham com os pixels, mas são raios catódicos, raios anódicos, que são projetados numa tela, e a superposição da intensidade da cor que determina a imagem e todas as nuances e todos os matizes de cor possíveis dentro daquela técnica. Então eu fiz uma exposição chamada Cor, Pigmento, Luz, pode passar, que eu fiz com a Haroldo de Campos, onde a gente colocava quase que esse conceito de cor, como uma composição subtrativa ou aditiva. Então, a subtrativa era representada pela soma da matéria do pigmento, que são pigmentos que você tem um certo volume, uma certa matéria, e aqui é como se a cor fosse projetada através de pequenos pontos. Acho que no outro quadro dá para a gente sentir melhor. Né? Então aqui era a cor aplicada com o tubo, né? Então é uma superfície áspera que você sente o pigmento, você sente a mistura do pigmento. E aqui eu criei um rolinho que reproduziam as retículas e você espalhava a tinta, vou falar na palheta, né, mas pode ser numa superfície de vidro, qualquer lugar, e você transferia através desse rolinho a tinta, todas as cores que você preparava, criando essas superposições. Bom, depois dessa exposição, essa exposição quase que mostrava a questão o conceito da cor, eu quis fazer um trabalho ainda ligado à minha linguagem da nova figuração, mas fazer o inverso do que a indústria da imagem faz. Aqui é uma relação direta da fotografia com a pintura, aqui é uma foto de um detalhe de um edifício que eu escolhi, que fotografei, e aqui a pintura feita com as pequenas retículas a partir dessa foto, tentando aproximar, não sendo as mesmas relações de luz, mas trabalhando a luz da pintura como um reflexo da luz da foto. É um trabalho monocromático, só tem pigmentos vermelhos,
e a intensidade da mistura desses pigmentos que dá toda essa nuance que vem da linguagem da fotografia. Bom, isso aqui é mais ligado ao texto anterior. Quer dizer, eu quis fazer exatamente o inverso do que faz a indústria que produz a imagem. Se você chega perto de um outdoor, você vai ver que são pequenos fontes, que antes eram feitos, hoje é feito com máquinas digitais, mas antes se fazia com um negativo grande, que era uma linha off, que era uma máquina que fazia um negativo grande, que não tinha distorção para você poder, por processos gráficos, fazer esses outdoors e fazer esses cartazes que tinham na cidade. Então, o que era feito? Toda a imagem fotográfica, a captação fotográfica da imagem, ia passar por um processo de produção, onde tinha uma máquina gráfica, tinha uma indústria gráfica que ia reproduzir. Então, essa imagem eram transformadas em pequenos pontos. Se vocês chegarem perto de um outdoor, vocês vão ver que a imagem é impressa em 4 cores, que vai superpondo e dando o resultado final da imagem. Eu quis fazer o inverso desse processo de produção da imagem e, a partir da dissolução das cores, construir a imagem. Então, fui pegando as cores e, através da concentração e da dispersão dos pontos, criando uma relação de incidência de luz que fosse formando uma imagem que tivesse essa mesma sensação que a fotografia dá, que é de você sentir num espaço plano todo o volume que o objeto tem a partir da captação da imagem. Então seria uma tentativa, fiz uma série de trabalhos onde eu tento fazer esse processo inverso. Aqui é uma interação direta numa fotografia, né? Também trabalhada com silkscreen. Aqui tem a retícula da foto e a superposição da retícula desse meu tipo de carimbo que fundia as imagens. Então, com o controle do pigmento, você podia interferir na intenção da imagem da fotografia. Aqui ia fazer um trabalho dos direitos humanos, acho que era o 6º, ou 2º, não lembro, que falava do tempo de trabalho. E eu passei numa rua e vi um caminhão que tinha quebrado. Ele quebrou no meio por excesso de carga, talvez por excesso de uso. Então eu fiz essa associação do texto dos direitos humanos com essa imagem, e a máquina fotográfica se apropriou dessa imagem, dando um novo sentido para ela, que passou a ter um significado, porque ela foi associada ao texto. Isso aqui é uma experiência um pouco mais contemporânea da imagem fotográfica, incorporada mesmo ao trabalho, onde todas as questões da pintura, de luz, de transparência, de veladuras, elas são colocadas quase como uma pintura renascentista, mas através de matérias. Então aqui é um objeto que tem a fotografia reproduzida por Xerox laser, e aqui tem um voal, né, que é um véu, que tem uma imagem de um parafuso. Não sei se dá para vocês verem aqui. Então, ao olhar esse objeto, você está vendo a fotografia impressa, mas você está resolvendo mais as questões mesmo de pintura, quase que se fosse as questões da pintura até com veladuras e com matéria. Seria uma fotografia com um objeto que fosse uma pintura. Daí trabalha com os processos mais contemporâneos de impressão por giclée, com essa tinta K3, que o perigo dessas impressões é o tempo, né? Que algumas experiências que foram feitas na década de 80,
a cor já está diluída. Então, as tintas mais contemporâneas para o processo gráfico AK3 e mais recentemente uma indústria de tinta para pintura mesmo, a Golden, lançou, depois assim de 2, 3 meses, teve uma demonstração aqui em São Paulo, você viu, né? Onde as imagens são impressas já com as tintas de pintura, então a durabilidade está resolvida. Mas isso aqui é só para a gente ver essa relação da fotografia com a pintura, que as mesmas questões que a gente tem num quadro, as questões clássicas da pintura, são resolvidas através da contemporaneidade da linguagem da fotografia. Bom, aqui é um trabalho que é também ligado à continuidade da imagem, ao cinema, né? Então eu fiz aqui em São Paulo uma série de intervenções num viaduto, onde o fluidor seria mais o automóvel. Então eu pensei no cinema, pensei no fotograma e criei essa série de imagens que tem um deslocamento através de eixos verticais e de eixos horizontais que se deslocam conforme você flui no espaço. E seria como um cinema, como esse viaduto. Pode passar mais. Isso aqui é no aeroporto, o outro é na passagem para Bandeirantes. Tem mais um. E esse aqui que é aqui na 23 de maio, que é a fluição maior é dos veículos. Então eu pensei em fazer a mesma experiência que eu tinha feito em refazer a imagem gráfica naquele quadro do abridor. Eu pensei em refazer o conceito dos 24 quadros do cinema, mas só que o movimento não era da película, e sim do espectador que se deslocasse numa determinada velocidade e ia fluindo essa variação da imagem. Então é uma experiência também que aproxima bastante da fotografia em movimento do cinema. Então essas linhas foram colocadas em função da velocidade. A gente fez um vídeo estudando todas as linhas, depois um topógrafo fez o levantamento de todas as áreas, e a gente estudou também todas essas variações de tons em função da leitura óptica da velocidade de quem passava por esse viaduto. Bom, isso aqui é um trabalho também mais recente, né, que pega... Eles são espaços quase que fotografados mentalmente. Se você passar outro, a gente vê melhor. Como se fossem plantas que a gente vê no jornal, plantas de edifícios, plantas de arquitetura, quer dizer, superpostas, criando quase que uma superposição que a indústria gráfica faz com a fotografia, de criar imagens, às vezes até imaginárias, e interferindo diretamente na pintura, criando territórios que o espectador imagina. Quer dizer, você pode levantar esses planos, você pode se abstrair de alguns espaços, criar outros, e se situar nessa pintura como se fosse o próprio espaço, como se fosse uma fotografia quase que mental, quase que conceitual, do espaço proposto pela imagem. Isso aí, pode passar. Esse texto seria o relativo a essa relação que eu falei entre a imagem real e a imagem sugerida, criando esse território mental, que é uma linguagem mais da pintura. Essas imagens também, esses territórios eu fui associando a outros objetos, criando alguns espaços, alguns ambientes onde existe a própria foto e a obra, né? Mas tratada como uma pintura. Quer dizer, um elemento retirado da pintura, construído especialmente
em função do processo de você pensar a imagem desse espaço, e não o espaço. Aqui é um projeto também da retirada dessa leitura quase que fotográfica dessa planta, dessa visão horizontal de um espaço e colocar numa outra área, num outro ambiente, onde permitisse uma nova leitura, quer dizer, como se fosse uma fotografia quase que espacial, onde agora a gente já está tendo o 3D como vídeo e como essas novas tecnologias, mas traduzindo isso para um espaço como se fosse uma pintura, onde você está inserido dentro de um campo e toda a visualidade é tratada como se você se apropriasse de um elemento da fotografia. Bom, então essas são as experiências que eu fiz no meu trabalho de pintor, né, é uma simples pintura, não trabalha com grandes mídias, com grandes recursos de suporte técnico, mas que tem essa intenção de relacionar as questões da luz, as questões da matéria, da pintura com a fotografia. Esse é apenas um segmento do meu trabalho que eu apresentei para vocês. Agradeço a atenção.